Abra comigo. Nós vamos falar hoje sobre um desalentado. Amém? Ezequiel capítulo 2, verso 1. Ezequiel capítulo 2, dá para colocar aí? Coloca só o versículo para mim. Ezequiel capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E disse-me, filho do homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Vou ler de novo. E disse-me, filho do homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Vamos orar? Curva sua cabeça. Deus, essa é a tua palavra, ele é digna de todo crédito, de toda aprovação, porque o Senhor é poderoso para fazer milagres. O Senhor ainda continua sendo o mesmo Deus. Nós te louvamos, pedimos a tua direção, Senhor, assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vivemos tempos que historicamente não temos referência de um período tão difícil, um período tão caótico que nossa nação vem passando. As pessoas, irmãos, parecem hoje, nos dias de hoje, serem, a maioria delas, produto do meio onde elas estão. Elas são tão suscetíveis, tão influenciáveis, tão desanimáveis. Não sei se você conhece alguém que está desanimado, provavelmente alguém, passando por isso, pessoas desiludidas, achando que há muita violência, achando que há muita criminalidade, achando que há muitos problemas. Pastor Pedro está ficando rico com isso, porque ele vende coisas de segurança, Então as pessoas estão se cercando nas suas casas, enclausurados, presos, escondidos, com medo de sair de casa. Desanimados, entristecidos, desalentados, como foi bem falado aqui pelo pastor Pedro, sem alento no seu coração. Existem tantas pessoas, irmãos, que são portadoras de más notícias. Você conhece alguém assim ou não? Aquela pessoa, sabe, aquela pessoa que parece a tribuna, ela gosta de dar notícia ruim, A tribuna, um tempo atrás, se torcesse até sair sangue, De tanta notícia ruim. Aqui esses programas de televisão, como isso chama a atenção das pessoas. Esses dias estávamos assistindo um programa de televisão, desses tipo policiais, que os caras fazem assim, toda uma crônica em cima daquilo, e a gente teve que, irmãos, desligar a televisão, porque não dava para assistir. Era só coisa ruim, era só notícia ruim. Às vezes, existem pessoas ao teu redor, irmãos, que acabam te contaminando com a sua tristeza, com a sua negatividade, com a sua influência horrível. Eu tenho certeza que se eu pedir para você pensar numa pessoa assim, você vai se lembrar na hora. Uma pessoa que ela te empurra para baixo. Ela fala de coisas que não edificam, que não agregam na sua vida. Pessoas que não estão dispostas a viver a sua vida. Sabe aquela pessoa que chega para você, aliás, aquela pessoa fala para você assim: olha, aqui na empresa estão cortando 50 funcionários. O famoso facão. Quem conhece aí? Quem já ouviu falar do facão? Facão acontece, irmão, quando está na situação de sobe e desce. As empresas, fazem contenção de despesas. E aí, aquela pessoa, irmãos, que tem no seu coração, aquela condição de portadora de má notícia. Olha, estou sabendo que fulano, ele já encomenda, a alma das pessoas antes. E a pessoa, a pessoa, em vez de rebater aquela coisa ruim, mas não é mesmo? Não me diga. Pois é, sabe que eu também ouvi falar dessas coisas?
Perceba, irmãos, que é tão fácil você ser contaminado por uma situação difícil, por uma influência ruim. Pessoa que olha para você, né? Às vezes as pessoas são tão suscetíveis, irmãos. O camarada ele olha para você, escuta, você está doente? Você está pálido? Você está sentindo bem? Você está passando por alguma luta, alguma dificuldade? Se ela não estiver, ela passa a estar naquele momento, porque ela sofre aquele peso horrível que as pessoas lançam sobre a vida dela. Irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ser um portador de boas notícias. Lá na sua empresa você vai falar assim, estão contratando. Amém? Tudo que você recebe, diga amém. Lá na empresa, olha, o salário que estão pagando lá, né, Adriano? O salário lá é o melhor de todos. Vai recebendo aí, vai recebendo que Deus tem milagres para fazer. Irmão, comece a profetizar coisas boas. Pastor, mas eu não estou vendo. Mas, irmãos, quem disse que é preciso ver? A fé é contemplar algo que não existe ainda. Aleluia. A fé é você projetar algo que está na sua frente. Ninguém está vendo, mas você está concentrado naquilo. Você está focado e você vai chegar lá. A imagem que você está vendo ali no telão, ela fala de uma situação muito peculiar nas nossas vidas, em que a gente não sabe muito bem, às vezes, a diferença. Diga ser e estar. Coisas diferentes. Amém? No inglês, o verbo é o mesmo para os dois. Né? O verbo to be significa ser e estar. Então, lá dentro do contexto deles, você precisa analisar qual é a situação para você entender se é ser ou se é estar. O nosso idioma é tão rico, irmão. Você sabia que em nosso idioma, a palavra saudade só existe no nosso idioma? Quem sabia disso? Sabia disso? A palavra, irmãos, que o americano mais pode se aproximar da nossa autêntica saudade, eu sinto falta de você. É o melhor que eles podem fazer. O nosso idioma é muito rico. E aí, dentro disso, irmãos, eu quero dizer para você que ser é uma condição permanente. Agora, estar é uma circunstância. O texto que se refere aqui, irmãos, né? Deixa eu falar para você aqui o que significa ser. Ser é o verbo que dá sentido à existência e às características de uma coisa ou pessoa. O verbo estar, ele expressa um estado de uma pessoa e os momentos delimitados por uma ação momentânea. Paulo, minha esposa citou hoje de manhã, o texto de Paulo, que ele fala, segundo aos Coríntios capítulo 4, ele fala, porque a nossa leve e passageira tribulação. Você pode dar um glória a Deus por isso? A melhor coisa das tribulações e das dificuldades é que elas terminam. É que elas acabam. Mas as provações e as lutas pelas quais passamos, elas não vieram para nos matar. Elas vieram para nos dar crescimento, para fortalecer, enrijecer a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Então, o ser é permanente e o estar é circunstancial. Então, eu quero dizer para vocês, a respeito do contexto dessa palavra que nós lemos, o livro de Ezequiel é um dos profetas mais enigmáticos, é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, é um livro onde esse moço, ele vai parar acontece uma tragédia terrível na vida dele, e ele, aos 17 anos de idade, não tem entendimento, né? Sabe aquele momento em que você ora a Deus e fala, Senhor, não estou entendendo nada? Alguém já fez essa oração, não? Você já fez essa oração? Senhor, aí a gente começa a enumerar as nossas qualidades. Senhor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo. Então a gente começa a enumerar isso como se isso fosse lá grande coisa para a gente pedir alguma coisa para Deus. Né? Se você não fuma, né, você não morre de câncer. Amém? Isso é custo-benefício. Isso não é momento, isso não é motivo de barganha. Se você não bebe, você não morre de cirrose. Né? Se você não deseja a mulher do próximo, você não leva um tiro do marido dela.
Amém? Então, essas coisas são custo-benefício, essas coisas não são motivo para nós barganharmos com Deus. E aí esse moço, irmãos, ele era filho de um sumo sacerdote chamado Buzi. E esse homem, esse menino, ele cresceu, o levita, irmãos, o levita precisa, para ser sacerdote, precisa ser levita. Mas nem todo levita é sacerdote. Mas os sumos sacerdotes, eles são da linhagem de Arão, irmão de Moisés. Então isso é uma regra. Esse menino era da linhagem de Arão. Então ele havia sido treinado pelo seu pai, ele havia visto lá o seu bisavô, notícias do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, sendo treinado nas coisas do ministério. Irmãos, esse menino ele foi criado com um pensamento, um sentimento, em que o seu pai dizia: meu filho, um dia você vai ministrar, um dia você vai estar no lugar santo, um dia você vai entrar no santo dos santos, no lugar santíssimo, um dia a nuvem de glória do Senhor vai entrar sobre a sua vida naquele templo e os pecados do povo serão perdoados. Ele foi, irmãos, injetado, esse ânimo foi injetado na vida dele, e aos 5 anos de idade, irmãos, segundo o costume deles, eles começavam a ser instruídos, começavam a ser ensinados. Naquela época, as pessoas não tinham escrita e leitura, apenas alguns escolhidos, alguns assim da linhagem de Levi, que tinham essa questão da escrita. Então ele já começava a ser alfabetizado, começava a ter intimidade com os textos sagrados do Senhor, ele já começava a sentir a unção que é derramada sobre o sacerdote para aqueles momentos especiais que ele vivia para representar o povo diante de Deus no templo. Esse moço, irmãos, quando o sacerdote, quando o levita, ele chega aos 18 anos, ele passa a ser um levita mor. Isso significa o quê? Que ele deixa de ser levita de nascimento e passa a ser levita de ministério. Ele começa agora a ter a liberdade para começar a auxiliar nos trabalhos do templo. Então, alguns desses tangiam instrumentos, alguns desses cantavam os salmos, os louvores, alguns desses escreviam as coisas lá do templo. Então, eles eram colocados dentro dessas funções para executar o trabalho do templo. Aos 30 anos, depois de muito estudo, de se debruçar muito nos textos, nos rolos sagrados, então, eles entendiam, estudavam, eram instruídos, eram ensinados, e depois, aos 30 anos, eles eram sagrados sacerdotes. Então, eles poderiam adentrar o lugar santo. Ali, depois do átrio, naquela parte de dentro onde só os sacerdotes podem entrar, eles ajudavam no sacrifício, auxiliavam em todos os rituais que eram feitos naquela época. Então, aos 30 anos, ele já poderia participar disso. E aos 45 anos, ele tornar-se-ia sumo sacerdote, se houvesse lá então a necessidade, conforme a linhagem, os pais iam morrendo, os filhos iam sendo treinados, iam sendo colocados dentro desse ministério. Então, o sumo sacerdote, irmãos, ele podia entrar, era só ele que podia entrar no Santo dos Santos. Então, no famoso dia chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão nacional, a nação inteira vai oferecer ali os seus sacrifícios, e eles vão ficar do lado de fora do templo, porque eles não podem entrar. Diferente de hoje, antigamente só os que ministravam podiam adentrar o templo. Então eles ficavam ali no átrio, chamado átrio, eles ficavam naquele lugar, e ali eles viam lá os sinetes, ou ficavam ouvindo os sinetes que estavam na roupa do sacerdote. Enquanto estava fazendo barulho, o sacerdote está vivo, o sacerdote está vivo, e ele está ali oferecendo sacrifícios, e para que o povo seja perdoado, de repente vinha aquela nuvem sobre o templo, e aquilo descia. Então o povo se alegrava, porque eles entendiam que por causa da nuvem de glória que o Senhor derramava naquele lugar, os pecados deles foram perdoados. Esse moço foi instruído assim. Irmãos, eu penso que quando ele era menininho, os menininhos da idade dele, eu estou aqui só conjecturando,
os menininhos da idade dele estavam ali pensando, puxa vida, estavam todos correndo lá fora, jogando bola, jogando videogame, né? E ele estava lá na janela do seu quarto, estudando, debruçado nos livros, porque eu tenho um propósito, eu tenho um propósito. Diga, eu tenho um propósito. Repita isso comigo. Eu tenho um propósito. Deus me levantou para um propósito. Fale isso. Deus me levantou para um propósito. Irmãos, essas coisas, elas demandam de muito esforço. Esse camarada que se concentrou, enquanto seus amiguinhos estavam lá brincando, ele estava lá sendo preparado, sendo treinado. Quantos lembram do Príncipe Charles? Lembra do Príncipe Charles? Hoje ele está tão velho já. Também a mulher não morre nunca, né? Ele foi preparado, irmãos, para ser o rei. Agora, você imagina a frustração deste homem. Ele desde pequenininho, meu filho, aprenda isso, estude isso, faça isso. Olha, você vai para o exército, você vai aprender a manipular armas, a fazer isso, a fazer aquilo, porque você vai ser o rei. E o tempo passa, né? E está lá firme, lá, a dona Elizabeth, né? E ele já abriu mão já do sonho dele. Então, ele foi treinado para uma coisa, ele foi instruído para algo que não aconteceu, irmãos. Você já parou para pensar? Quantas coisas na sua vida, às vezes, acontecem e que elas param por um tempo. Você se preparou para algo, você se empenhou para aquilo e aquilo não aconteceu. Humanamente, irmãos, não podemos esquecer, nas nossas emoções, nós somos afetados por elas. Esse moço com 17 anos, estava lá às margens do rio Quebar, com uma lança dos seus ombros, estava com um baldinho com água de um lado, um baldinho com barro do outro lado, e eles estavam ali, irmãos, literalmente como jumentos, trabalhando para reconstruir Babilônia. Na época, os profetas, né, Jeremias, Daniel e Ezequiel foram profetas que foram contemporâneos, eles viveram a mesma época. Então, Jeremias já mais velho, Ezequiel mais novo, Daniel também. Então, acontece o seguinte, quando Babilônia toma conta, o imperador Nabucodonosor, ele pega e ele invade Jerusalém, sabe o que ele faz? Ele vai na nata. Ele pega os sábios, os mais inteligentes, ele pega lá os príncipes, ele vai nas pessoas que têm mais sabedoria, então ele pega um grupo seleto de pessoas e leva para a Babilônia. Essa era uma estratégia de guerra dele, que ele fazia da seguinte forma, então ele pegava os mais inteligentes para aprender sobre os seus inimigos, a sua cultura, como é que eles fazem, o que eles pensam, né? E nessa leva, sabe quem foi, irmãos? Daniel e os seus 3 amigos. Misael, Ananias, Misael e Azarias, aqueles 3 que foram para a fornalha. Então você vai ver isso lá no livro de Daniel. Essa época foi uma época negra do povo de Israel, o qual Deus já tinha falado pelos profetas, olha, o pecado de vocês vai levar vocês para o cativeiro. E aconteceu, então, passado um tempo, o rei Joaquim, que ficou naquele lugar, ele se rebela contra Nabucodonosor, ele tinha dito o seguinte, olha, você vai pagar impostos para mim que eu vou deixar você quietinho. Chegou um momento, o rei Joaquim falou assim, não vou pagar nada, nós não vamos pagar nada e vamos brigar e Deus vai nos dar vitória, só que Deus já tinha ido embora, irmãos. Deus já não estava mais naquele negócio. Então Nabucodonosor vem, destrói Jerusalém e ele faz uma coisa das mais terríveis de todos os tempos, ele destrói o templo que Salomão criou, que Salomão construiu. Todos os utensílios sagrados de ouro, né, todas as coisas sagradas, santíssimas que estavam dentro do templo, eles carregam para a Babilônia, eles destroem o templo, eles queimam toda a cidade e eles levam 10.000 pessoas cativas daquela cidade, porque havia guerra entre Babilônia e Egito. Então, aquela guerra, irmãos, ela destruía muito as cidades, e esses 10.000, eles foram lá para ser escravos, para carregar peso, para fazer tijolos. Os famosos jardins suspensos da Babilônia, tinha a mão desses caras aqui. As construções suntuosas, as grandes obras de engenharia, muitos desses jovens aqui, desses homens que foram levados cativos lá para dentro do cativeiro de Babilônia, eles estavam lá fazendo trabalho escravo. Agora você imagine, irmãos, teve mais uma leva ainda que depois de um tempo, Nabucodonosor volta lá e acaba de pegar o resto das pessoas que estão lá.
E ele leva todos os outros cativos, exceto 3 classes. Quero ver se você identifica alguma semelhança, não é mera coincidência. Os pobres, os velhos e os doentes. Na Bíblia, irmãos, existem tipos de Cristo, representados por José, representados por Isaac. Na Bíblia também existem tipos de diabo. Nabucodonosor é um tipo de diabo, que significa inimigo. Esse camarada, ele pega, então ele deixa essas pessoas para morrer lá, no meio das cinzas e dos escombros da cidade, e leva esse povo para lá como escravos, e Ezequiel está, irmãos, dentro desse contexto. Você já imaginou, irmãos, um camarada preparado para ser sumo sacerdote, dentre das principais personalidades de uma nação, neste momento ele é escravo? Aos 17 anos, quando ele estava prestes a se tornar um levita, quando ele estava prestes a começar a ministrar, aconteceu uma tragédia. Quantas vezes na sua vida você estava prestes a alcançar alguma coisa, aconteceu uma coisa ruim e você desistiu? Será que alguém se identifica com isso? Algum dia você começou a aprender a tocar violão ou não? Começou? Aí começou a doer os dedos, está lá o violão em cima do seu guarda-roupa criando pó. Pensando bem, se estiver criando pó lá, traga e doa para a igreja que nós vamos usar, tá bom? Quantas vezes, irmão, você foi tirar sua carteira de motorista, aí você deu uma barbeirada lá e não passou na primeira vez, não foi mais. Quantas pessoas, irmãos, eu quero que fique claro, a minha intenção nessa noite é que você entenda que ser é uma coisa e estar é outra. Talvez você esteja entristecido, mas você não é triste. Quantos entenderam a diferença disso? Talvez você esteja desempregado, mas você não é desempregado. Deus, Ele te criou, irmão, para que você seja um vencedor. Não para você andar de cabeça baixa. Você lembra o texto que a gente leu? Deus fala para Ezequiel assim: põe-te em pé. Sabe o que isso significa? Não necessariamente que ele estava sentado ou inclinado ao chão, mas o seu coração precisava se pôr de pé. Eu quero motivar você nessa noite. Se anime, se levante. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer levantar você para fazer grandes coisas. Não deixa ninguém convencer você de que você não pode, que você não consegue, que você é abaixo da média. Não, você tem o Espírito de Deus. Deus levantou você para uma grande obra. Irmãos, eu tenho plena certeza disso que eu estou fazendo. Você já imaginou que talento esse menino, com tanto estudo, com tanto entendimento, numa situação aqui de preparação tão refinada, Deus olha para aquele povo e Ele fala assim: eu vou levantar esse cara como profeta. E aí eu quero dizer uma coisa para você, grave isso no seu coração. Quando Deus quer levantar alguém, aleluia, ninguém consegue parar. Se Deus quer te levantar, levante-se, olhe para frente, não ande olhando para baixo, olhe nos olhos das pessoas, porque Deus te escolheu para uma grande obra. Você não fique minorado no meio das coisas, não se sinta inferior. Irmãos, hoje pessoas estão tão deprimidas, estão passando por grandes situações difíceis na sua vida, e elas têm se deixado convencer que elas são menores, que elas são inferiores, que elas não podem, que elas não alcançam. Irmãos, esses tempos eu ouvi um jovem falando assim: pastor, eu não consigo emprego porque eu sou burro. Eu falei: meu filho, repreenda essa palavra em nome de Jesus. Você não é burro. Está difícil, mas Deus vai te dar vitória, você vai conseguir. Persevere, continue. Às vezes você está quase chegando lá, e aí, por algum motivo, você começa a desanimar, a desistir. Irmãos, prosperar demanda esforço.
Eu sempre recomendo para os jovens, quer trabalhar? Acorda cedo, toma um banho e vai procurar emprego. É assim que faz, irmãos. É assim que faz. Nós precisamos nos levantar, porque Deus quer nos dar coisas grandes e firmes que nós não sabemos, mas nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar o entendimento das coisas de Deus. Olha só, quando Deus criou você, quando Deus criou o homem, primeiro Ele cria os anjos, né? Os anjos foram criados com matéria-prima do céu, amém? Coisas que estão lá em cima. Então Deus cria o anjo, aí um deles deu errado, se rebelou, não deu certo. Aí Deus vem aqui na terra, cria os animais, o animalzinho, alma vivente, né? É por isso que quando você come aquele churrascão que você comeu hoje, amém? Aquela picanha, você não fica entristecido por ter, né, comido a carne da vaca. Sabe por quê? Porque elas são almas viventes, são coisas falíveis, elas são feitas com matéria-prima daqui desse mundo, dessa terra. Os anjos, irmão, você não vê anjo passeando por aqui, sabe por quê? Porque o lugar deles não é aqui. Eles são de outro lugar. Eles vêm eventualmente aqui fazer algumas coisas para Deus, né, passar alguns recados, algumas mensagens, mas eles são de outro lugar. Aí um dia Deus, Ele vem até a terra e Ele enfia a mão na terra e Ele enfia a outra mão lá no céu. Sabe qual foi o resultado? Eu e você. Ele fez algo muito mais precioso de tudo que aquilo que ele já tinha feito. Carregado das coisas falíveis dessa terra, feito do barro, feito do pó, mas com o Espírito dele. Aquele Espírito que ele soprou sobre o homem. Sabe, irmãos, animal não vai para o céu. Não vai mesmo. Porque eles são dessa terra. O anjo não pode ficar caminhando muito por aqui, porque ele não é daqui. Mas agora Deus fez você, aleluia, e você pode viver tanto aqui, quanto lá. Ah, vou falar de novo, você não entendeu isso que eu falei. Você pode viver tanto aqui, quanto lá. Nós somos cidadãos daquele lugar, irmãos, porque o Espírito de Deus está em nós. Então hoje, olha, eu vou dar um conselho para você. Nós já vamos orar e vamos encerrar. Deus te levantou, fique de pé. Eu quero orar por você. Deus vai levantar você para coisas grandes. E a partir dessa semana, irmão, você vai começar a presenciar projetos de Deus para a sua vida. Você vai começar a encontrar coisas no seu caminho para você fazer para Deus. E você vai pensar assim, eu não posso, eu não consigo. E é isso mesmo, irmãos, é isso mesmo, porque é Deus que vai fazer através de você. Você vai ser um instrumento usado nas mãos de Deus para crescer, para abençoar, para frutificar. E se talvez você esteja desanimado hoje, eu quero desafiar você. Eu não precisa vir aqui à frente, nós temos tempo, mas eu quero que vocês fechem seus olhos, curve a sua cabeça, não fica olhando não o que o irmão está fazendo, porque às vezes muitas pessoas, irmãos, se constrangem porque tem outros olhando. Então, obedeça para ter direito, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero que você, por um momento de desânimo na sua vida, coloque aí a mão no seu coração. Eu quero pedir para você, eu quero pedir a Deus, clamar a Deus pela sua vida, para que Ele injete ânimo na sua vida. Não tenha vergonha, irmãos. Todo mundo desanima, todo mundo entristece de vez em quando, mas há um propósito na sua vida e não vai ser quebrado, porque o Senhor é fiel para cumprir os seus propósitos. Coloca a mão no seu coração. Age, Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Todo desânimo do inferno, eu estou repreendendo agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem grandes propósitos para esses que estão aqui neste lugar, aqueles, meu Deus, com os quais o Senhor pode contar. Eu peço que o Senhor injete neles o ânimo, a força, que o Senhor revista a sua alma, revista o seu espírito, Senhor, para as grandes coisas, como nós cantamos hoje aqui, Senhor, que essas grandes coisas sejam realizadas
vitórias na vida dos teus filhos. Deus, aquele que está entristecido, aquele que estudou, aquele que se preparou, aquele que se empenhou e não tem visto as coisas acontecerem ainda, eu declaro, proclamo agora na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o nome ante todo joelho se dobrará ante a Ele, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse Deus tem poder para realizar todas as coisas. É nesse nome que eu estou profetizando agora grandes propósitos, grandes realizações. Deus, que venha ânimo, que venha felicidade, que venha alegria, que o Senhor venha mesmo realizar sonhos, não apenas sonhos novos, mas sonhos antigos, talvez até mesmo aqueles, meu Deus, que ficaram esquecidos por algum tempo. Eu estou agora profetizando, Senhor, que o Senhor vai ressuscitar esses sonhos, que o Senhor vai trazer à tona esses sonhos, que o Senhor vai manifestar a Tua graça, que o Senhor vai estender as Suas mãos. Eu estou proclamando agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo está ministrando agora vidas aqui, Senhor, que estão desanimadas, estão sendo agora, Senhor, meu Deus, motivadas, felizes, Deus, diante da Tua presença. Graça poderosa seja sobre a nossa vida. Deus, prepara o nosso coração para essa semana, Deus, e que ela seja uma semana de respostas, uma semana de milagres, uma semana de vitórias. Deus, eu quero profetizar, muitos testemunhos virão, Senhor, muitas pessoas vão proclamar das maravilhas que o Senhor realizou, Deus, coisas na faculdade, coisas no trabalho, coisas na escola, Senhor, em todos os lugares, porque o Teu Espírito Santo está ali, e assim eu quero profetizar a vitória, a bênção, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu aprendi com meu pai desde cedo, que o trabalho edifica o homem. Não fique com seus braços cruzados, corra atrás dos seus sonhos. Eu sei que Deus está falando com muitas pessoas aqui hoje. Há coisas que foram frustradas por um tempo, mas elas serão reavivadas. Elas serão reanimadas. Pense, lembre daquelas coisas que você queria lá na sua adolescência, daqueles sonhos que você tinha para o futuro. Deus vai realizar. Faça a sua parte, se esforce e Deus vai te abençoar. Amém? Vamos para casa? Irmãos, pastor Lael amanhã já estará de volta. Eles estão na convenção, eu creio que até talvez já estão retornando. Amanhã, então, no nosso TFL aqui, às 7h15 para aquele primeiro grupo que ele está dando aula, e às 8h15 para toda a igreja que quiser participar. Tem sido uma grande bênção. Se você participar, você vai ver em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão em direção à sua casa. Eu quero abençoar a sua volta. Em nome de Jesus, Deus, eis aí os teus filhos no retorno aos seus lares. Eu quero pedir que o Senhor os abençoe no caminho de volta, repreende todo o mal, Senhor, vai à frente, tirando todo perigo, todo empecilho, Senhor. E Deus, prepara os seus corações para uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de realizações, de resultados, porque o Senhor é um Deus que faz milagres ainda. Nós cremos assim, oramos, Deus, em nome de Jesus, abençoando o teu povo, assim dizendo que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Cumprimento o seu irmão, dá um abraço nele.